Ela só precisava limpar aquele quarto, nada mais. O silêncio da mansão era estranho. Grande demais. Frio demais. Como se cada parede escondesse um segredo. Helena caminhava devagar, tentando não tocar em nada além do necessário. Era o primeiro dia dela ali, e ela não podia errar. Mas então, algo chamou sua atenção. A porta entreaberta no fundo do corredor. Ela hesitou por alguns segundos. Melhor não mexer com isso, pensou. Mas tinha algo ali, como se aquele lugar estivesse chamando por ela. Com cuidado, ela empurrou a porta. O quarto estava impecável, sofisticado, mas havia algo fora do lugar. O cofre. Aberto. E lá dentro, uma pilha enorme de dinheiro. Notas organizadas, como se alguém tivesse deixado aquilo ali de propósito. O coração dela acelerou. A respiração ficou pesada. Ela olhou ao redor. Ninguém. Nenhum som. Nenhuma presença. Só ela, e aquela decisão. Mas o que Helena não sabia, era que naquele exato momento, alguém estava observando cada movimento dela. Do outro lado da casa, ele assistia tudo. Sentado em uma sala escura, iluminada apenas por telas, Arthur Vasconcelos não piscava. Seus olhos estavam fixos em Helena. Cada passo, cada reação, cada hesitação. Nada escapava. Ele cruzou os braços, frio, calculista. Vamos ver, você é diferente, ou só mais uma como as outras. Arthur não era apenas rico. Ele era desconfiado. Depois de anos sendo traído por sócios, enganado por pessoas próximas, ele aprendeu uma coisa: ninguém é quem parece ser. E foi exatamente por isso que ele criou aquele teste. O cofre aberto. O dinheiro exposto. As câmeras escondidas. Tudo planejado. Tudo calculado. Não era sobre dinheiro. Era sobre caráter. Na tela, Helena ainda estava parada diante do cofre. Imóvel. Pensando. Arthur inclinou levemente o corpo para frente. Os olhos dele brilharam com interesse. Vai, pega, murmurou baixo. Mas havia algo diferente nela. Algo que ele não conseguia explicar. E aquilo, pela primeira vez em muito tempo, deixou ele curioso. Helena não estava olhando aquele dinheiro como qualquer pessoa olharia. Para ela, aquilo não era tentação. Era necessidade. Na cabeça dela, as contas começaram a aparecer. O aluguel atrasado. A geladeira quase vazia. E o remédio da filha, que ela ainda não tinha conseguido comprar. Naquela mesma manhã, antes de sair de casa, a pequena Sofia segurou a mão dela e perguntou: Mamãe, hoje você volta com o remedinho? Helena forçou um sorriso. Vou sim, minha princesa. Mas ela sabia que não tinha dinheiro. E agora, ali na frente dela, estava mais do que o suficiente para resolver tudo. Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. O coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Era só pegar. Ninguém estava vendo. Ninguém ia saber. A mão dela se moveu lentamente em direção ao cofre. Mas parou no meio do caminho. Algo dentro dela travou. Algo mais forte que a necessidade. Mais forte que o desespero. E naquele instante, uma decisão começou a nascer. A mão de Helena tremia. Parada no ar, a poucos centímetros do dinheiro. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela abriu os olhos devagar, encarando aquelas notas. Ninguém vai saber, uma voz sussurrou dentro da mente dela. Mas outra voz, mais baixa, mais firme, respondeu: Mas você vai saber. O peito dela apertou. A imagem da filha veio forte. O olhar inocente. A confiança. Aquele vou sim, minha princesa. Helena engoliu seco. A mão dela tremeu mais uma vez. E então, ela puxou de volta. Rápido. Como se tivesse encostado em algo proibido. Ela deu um passo para trás.
Respirou fundo. E com cuidado, fechou o cofre. O clique ecoou no quarto silencioso. Mas o que ela não sabia era que, naquele exato momento, do outro lado da tela, Arthur se levantava da cadeira. Pela primeira vez, completamente surpreso. Arthur ficou em pé, imóvel, olhando para a tela. Ele não esperava aquilo. Não mesmo. Durante anos, ninguém tinha passado naquele teste. Ninguém. Todos faziam a mesma coisa. Hesitavam, olhavam para os lados, e pegavam. Sempre. Mas Helena, não. Ela fechou o cofre. Simples assim. Sem levar nada. Sem tentar esconder. Sem justificar. Arthur passou a mão no rosto, ainda tentando entender. Por quê? Murmurou baixo. Algo ali não batia com a lógica dele. Ele se aproximou mais da tela. Deu zoom. Helena já estava saindo do quarto, como se nada tivesse acontecido. Como se aquela decisão fosse normal. Mas para ele, aquilo era impossível. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur não estava no controle da situação. E isso incomodava. Mas ao mesmo tempo, despertava algo que ele não sentia há anos. Interesse. Curiosidade. Talvez, respeito. Ele respirou fundo. E então tomou uma decisão. Tragam ela até mim. A voz dele ecoou firme pela sala. Porque agora, o jogo tinha mudado. E ele precisava entender quem era, de verdade, aquela mulher. Helena foi chamada até o escritório. O coração dela acelerou na hora. Ela nem sabia por quê, mas sentiu. Algo estava errado. Muito errado. Quando entrou, Arthur já estava de pé, de costas, olhando pela janela enorme da mansão. O silêncio era pesado. Ela ficou parada, sem saber o que dizer. O senhor mandou me chamar. Ele virou devagar. O olhar, frio. Direto. Como se estivesse atravessando ela por dentro. Você entrou no quarto do cofre. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Helena sentiu o corpo gelar. Eu só estava limpando. Arthur deu um passo à frente. E viu o dinheiro. Agora o silêncio ficou ainda mais sufocante. Ela poderia mentir. Dizer que não viu. Que não percebeu. Mas algo dentro dela não deixou. Helena respirou fundo. E respondeu, vi. Arthur estreitou os olhos. Esperando o resto. A justificativa. A desculpa. A mentira. Mas ela continuou. E fechei. Simples. Direto. Sem medo. E foi exatamente isso que fez algo mudar dentro dele. Porque naquele momento, Arthur percebeu que estava diante de alguém que não jogava o mesmo jogo que todos os outros. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, observando Helena, tentando encontrar qualquer sinal de mentira, qualquer hesitação. Mas não havia. Ela estava firme, calma, de cabeça erguida. E isso mexeu com ele. Você sabia que tinha câmeras naquele quarto? A pergunta veio seca, direta. Helena franziu levemente a testa. Não, senhor. Arthur se aproximou mais um passo. Então por que não pegou o dinheiro? Agora sim, era o momento. A resposta que ele queria ouvir. Ou melhor, a resposta que ele esperava ouvir. Helena respirou fundo. E disse, com uma calma que não combinava com a situação, porque não era meu. Simples assim. Sem discurso. Sem drama. Só verdade. Arthur travou o maxilar. Aquilo bateu diferente. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, ela continuou. Eu poderia ter pego. Eu precisei. Mais do que o senhor imagina. Os olhos dela marejaram levemente. Mas eu tenho uma filha. E eu não quero que ela cresça achando que a gente pode pegar o que não é nosso só porque ninguém está olhando.
Silêncio. Pesado. Profundo. E naquele instante, pela primeira vez em anos, Arthur não teve resposta. O silêncio tomou conta do escritório. Arthur desviou o olhar por um segundo. Só um. Mas foi o suficiente. Porque ninguém, absolutamente ninguém, já tinha falado com ele daquele jeito. Sem medo. Sem interesse. Sem tentar agradar. Helena apenas disse a verdade. E aquilo doeu. Ele passou a mão no rosto, respirando mais fundo, como se estivesse tentando organizar algo dentro dele. Mas não era simples. Não dessa vez. Uma filha, ele repetiu, baixo. Os olhos dele perderam aquela frieza por alguns segundos. E ali, algo começou a escapar. Uma memória. Um peso. Uma culpa. Ele caminhou lentamente até a mesa, apoiou as mãos, e ficou olhando para o chão. Eu também tive uma chance de fazer o certo, uma vez. A voz saiu mais baixa do que o normal. Mais pesada. Helena ficou em silêncio. Sentiu que aquilo não era mais um teste. Era outra coisa. Algo mais profundo. Arthur levantou o olhar. E pela primeira vez, não parecia um homem poderoso. Parecia alguém, cansado. E eu falhei. As palavras caíram no ambiente como um segredo guardado por anos. E naquele instante, o homem que testava todo mundo, finalmente estava sendo confrontado pela própria consciência. Arthur ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse lutando contra si mesmo. Mas dessa vez, ele não recuou. Anos atrás, eu tinha um sócio. Ele começou devagar, a voz carregada. Ele confiava em mim, como um irmão. Helena escutava sem interromper. A empresa estava quebrando, e eu tive uma escolha. Ele fechou os olhos por um instante. Salvar nós dois, ou salvar só a mim. O silêncio pesou. Eu escolhi a mim. As palavras saíram secas. Sem defesa. Sem desculpa. Assinei papéis escondido, tirei tudo do nome dele, e deixei ele afundar sozinho. Helena sentiu um aperto no peito. Ele perdeu tudo. Empresa, casa, família. Arthur engoliu seco. E eu fiquei rico. Mas aquela riqueza, agora parecia vazia. Pesada. Desde aquele dia, eu nunca mais confiei em ninguém. Ele levantou o olhar. Direto para ela. Porque no fundo, eu sei do que uma pessoa é capaz quando ninguém está olhando. Silêncio. Mas dessa vez, Helena deu um passo à frente. Sem medo. Sem julgamento. E disse algo que ele nunca esperava ouvir. Nem todo mundo é igual ao seu passado. E foi exatamente ali, que algo dentro dele começou a quebrar de verdade. Arthur ficou parado, olhando para Helena. As palavras dela ainda ecoavam na cabeça dele. Nem todo mundo é igual ao seu passado. Simples, mas fortes o suficiente para derrubar anos de orgulho. Ele respirou fundo, como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse deixando algo ir embora. Talvez eu tenha passado tempo demais punindo pessoas por um erro que foi meu. A voz dele já não era a mesma. Não tinha mais dureza. Tinha peso. Consciência. Ele caminhou até a mesa, abriu uma gaveta e tirou um envelope. Estendeu para ela. Helena hesitou. O que é? Isso. Seu contrato novo. Ela franziu a testa. Confusa. Novo. Assistente pessoal. Salário triplicado. E benefícios. Helena ficou sem reação. Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, Arthur completou. E o tratamento da sua filha, eu já cuidei disso. Os olhos dela encheram de lágrimas na hora. Eu nem sei como agradecer. Arthur fez um leve gesto com a cabeça. Só continue sendo quem você é. Silêncio. Mas agora, um silêncio leve. Diferente.
Porque hoje, você me lembrou de algo que eu achei que tinha perdido. Ele olhou direto para ela. E disse, com firmeza, caráter. Helena sorriu, emocionada. E naquele dia, não foi só a vida dela que mudou. Foi a dele também. Porque, pela primeira vez, um homem que tinha tudo, finalmente encontrou algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar.